O agronegócio e a produção rural têm expressiva participação na economia brasileira. Apesar da crise econômica enfrentada pelo Brasil nos últimos anos, o agronegócio vem crescendo. Somente em 2017 representou 23,5% do produto interno bruto do país. No entanto, o produtor rural está suscetível às dificuldades financeiras. É possível a pessoa física, produtor rural, propor ação de recuperação judicial? Sobre o assunto, nós vamos conversar hoje com o advogado Reinaldo Limiro, que é vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás e especialista em recuperação judicial. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Reinaldo. Prazer é nosso. Doutor Reinaldo, o Conselho de Justiça Federal, em sua terceira jornada de direito comercial, editou alguns enunciados sobre a recuperação judicial do produtor rural. O que esses enunciados trazem de novo para o empregador rural? De toda forma, é uma simplificação na vida dos produtores rurais, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Porque o Código Civil, que é de 2002, determinou que para que o produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica, se igualasse ao empresário e à sociedade empresária, eles deveriam se inscrever na junta comercial das suas sedes. Mas a Lei 11.101, que é de 2005, veio e trouxe mais exigências, dizendo que essa inscrição nas juntas comerciais das suas sedes deveria ser de no mínimo 2 anos e a comprovação do efetivo exercício da atividade rural também por mais de 2 anos. Estes enunciados vieram agora e praticamente aboliram que esta inscrição nas juntas comerciais fosse de 2 anos para trás. Ela pode ser feita no dia anterior ao pedido, só que a comprovação do efetivo exercício da atividade rural pode ser comprovada por outros meios. E além desta novidade, trouxe que todos os créditos no protocolo referentes a débitos de empresários individuais, rurais ou de sociedades empresárias estão sujeitos à recuperação judicial, porque a jurisprudência até então titubeava com relação ao que entraria no pedido de recuperação judicial e o que ficaria fora. Mas, além dessas medidas, outras vieram a par para simplificar a vida dos produtores rurais, que contribuem muito para com a economia do nosso país. Doutor Reinaldo, de que forma ele pode comprovar essa atividade rural? Existem vários meios, né? Quais seriam esses meios? Um meio, por exemplo, é a própria declaração de renda, porque a lei exige que se esteja efetivamente exercendo as atividades rurais. A própria declaração de renda, seja da pessoa física ou mesmo da pessoa jurídica, é uma das formas que ele pode chegar junto ao juízo da recuperação judicial para comprovar que aquele efetivo exercício da atividade rural já existe há mais de 2 anos. Então, comprova-se pela sua própria declaração do imposto de renda. Doutor Reinaldo, agora nós vamos à pergunta do advogado Rogério Furquim sobre esse assunto. Olá, doutor Reinaldo. Eu gostaria de perguntar o que a lei prevê em relação aos créditos do empregado rural no caso de recuperação judicial do produtor rural. E se eles têm as mesmas garantias de outros setores? Meu colega Furquim, exatamente isso que você falou. Os empregados rurais têm as mesmas garantias dos demais empregadores de todas as outras demais categorias. E eles são, de certa forma, privilegiados, porque a lei determina que os empregados cujos créditos se verificaram até a data do pedido, após a aprovação do plano, eles terão 1 ano no máximo para receberem aqueles créditos. Enquanto que os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos e nos 3 últimos meses antes da recuperação judicial, terão, após a aprovação do plano, 1 mês para recebimento dos seus respectivos salários. Então, as prioridades que se prevê para o trabalhador, elas são extensivas a toda e qualquer categoria. Não há nenhum benefício específico para o trabalhador rural. Certo. O produtor rural individual ou familiar pode requerer a recuperação judicial, mesmo que as obrigações tenham sido contraídas em nome de pessoa física? Sim, este é um ponto muito interessante, que a jurisprudência dos tribunais regionais
até então titubeava. Uns entendiam que se podia, outros entendiam que não se podia. Agora, em conformidade com estes enunciados, que eu ressalto os de número 96, 97 e 100, eles dizem que o produtor rural, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, podem requerer e colocar dentro da recuperação judicial todos os seus débitos, mesmo aqueles contraídos enquanto ele não era ainda ou produtor rural inscrito na junta ou sociedade empresária rural inscrita na junta. Então, todos os débitos na data do pedido podem sim participar da recuperação judicial e estarão sujeitos à recuperação judicial. Doutor Reinaldo, as alterações na lei de recuperação judicial nos últimos anos ajudaram as empresas a quitarem suas dívidas e a se consolidarem no mercado de trabalho? Houve muitas alterações, né? Principalmente em 2018. Né? É verdade. As leis que tratam da recuperação judicial, sinteticamente a Lei 11.101 de 2005, efetivamente trouxe diversos benefícios que contribuíram, sim, para que uma boa e grande maioria dos empresários que se submeteram à recuperação judicial se recuperassem efetivamente. Nós temos acompanhado aí muitos casos que ficam pelo caminho. Às vezes não dão conta por uma circunstância ou por outra, aí a recuperação judicial é convolada em falência e a empresa é liquidada. Todavia, apesar das dificuldades enfrentadas, apesar de que a lei precisa ainda de alguns ajustes para uma melhoria total, tem-se observado, sim, que desde o ano de 2005, quando entrou em vigor essa lei, muitas empresas conseguiram, através desses benefícios, se recuperarem e estão hoje ativas no mercado, empregando e produzindo rendas. Doutor Reinaldo, nós vamos agora à pergunta do advogado Darley Carvalho sobre o assunto. Olá, doutor Reinaldo. Eu gostaria de saber se com a crise financeira no nosso país aumentou o número de pedidos de recuperação judicial. O Darley, boa pergunta. Aumentou sim, Darley. Infelizmente, a partir de 2014, quando da efetivação do incremento da crise, o pedido de recuperação judicial aumentou e as falências também aumentaram. Por que isto? Ora, o artigo 47 da Lei 11.101 de 2005 diz que o empresário individual ou a sociedade empresária, a pessoa jurídica, que se encontra em situação de crise econômico-financeira, pode requerer a recuperação judicial. Obviamente, tem determinados requisitos. E a partir de 2014, efetivamente, a situação ficou mais complicada. Então, diversas pessoas entraram com a recuperação judicial, tanto empresários individuais, que hoje é muito pouco, mas também as pessoas jurídicas, em sua grande maioria, especialmente as limitadas, entraram em recuperação judicial e muitas delas ainda se encontram em recuperação judicial. Porque, ao contrário da lei antiga, que limitava a 2 anos o prazo para que as empresas cumprissem aquilo que se pedia nas antigas concordatas, hoje, na lei de 2005, as pessoas não têm um prazo limitado, vai naquilo que fizeram de negociação com os seus credores. Então, muitas empresas que pediram a recuperação judicial em 2014 ainda se encontram neste mesmo estado, mas efetivamente houve um aumento. Algumas já não conseguiram e ficaram pelo caminho, cujas recuperações judiciais foram convoladas em falências, porque a crise aumentou e a crise ainda se observa em grande quantidade no país e a questão continua ainda, os pedidos de recuperação judicial continuam ainda em alta neste momento ainda. O senhor tem algum caso recente para dar como exemplo, uma grande empresa que era sólida e acabou recorrendo à recuperação judicial? Nós temos exemplos, não vou dizer do nosso estado, mas exemplo nacional como a Oi, por exemplo, como a Odebrecht, por exemplo, são 2 empresas grandes. Estas efetivamente são empresas grandes e tiveram que entrar em recuperação judicial. A Odebrecht, infelizmente, a gente sabe que é por causa das questões de propina, da questão do governo passado, mas a Oi já é uma situação um pouco diferenciada.
ela entrou em dificuldades financeiras e teve que recorrer ao Instituto da Recuperação Judicial. E ambos os processos, sabemos, encontram-se em franco andamento. Ainda não houve efetivamente uma aprovação do plano de recuperação judicial pela Odebrecht, enquanto que pela Oi já houve e já começou a cumpri-lo. Então, desses dois casos, a gente cita aí como exemplos mais recentes, né, de empresas grandes que se encontraram, conforme diz o artigo 47, em situação de crise econômico-financeira e, decorrentemente, mereceram, né, o deferimento do processamento da sua recuperação judicial. Doutor Reinaldo, há vários projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional propondo novas alterações da Lei 11.101 de 2005. Existe alguma mudança que você considera importante que precisaria ser aprovada nesses projetos? Sim, além, por exemplo, de esticar-se o prazo, porque diz a lei que quando do deferimento do processamento da recuperação judicial, o juiz determina a suspensão das ações e execuções contra o recuperando por 6 meses. Isso tem causado algum problema. Todavia, projeto que se encontra em andamento para que esse tempo fique a exemplo do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que enquanto não se aprovar o plano de recuperação judicial, as suspensões das execuções e ações contra o recuperando continuam. Agora, outra medida que nós entendemos de alta importância é a criação de varas especializadas. Isto há um projeto atualmente correndo no Congresso Nacional, inclusive encabeçado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, em que prevê que efetivamente esta situação precisa ser uma das prioridades. Ou seja, regionalmente, criar-se varas especializadas, com escrivanias especializadas e, por consequência, os seus integrantes também especializados, porque isto, em decorrência da especificidade dessa Lei 11.101, encontram-se muitas dificuldades onde diversos juízos e escrivanias trabalham no processo de recuperação judicial. Então, diante do que ocorreu de 2005 até agora, estão entendendo, e é uma das medidas que vai ser efetivada, ou seja, a criação em regiões de varas especializadas para cuidar da recuperação judicial. Muito obrigada pelos esclarecimentos importantes aqui ao Hora Extra, doutor Reinaldo. O prazer foi nosso e nós estamos sempre à disposição. Um abraço a todos, muito obrigado. Ok, doutor Reinaldo, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Reinaldo Limiro sobre recuperação judicial do produtor rural e outros assuntos. Obrigada por sua atenção.